Histórias do caminho aos tarefeiros espíritas. Trabalha no bem, que a luz vem. Trabalha com amor. E confia que Jesus Nosso Senhor é o primeiro que podemos contar como benfeitor. É o Redentor. O verdadeiro Consolador. É a verdadeira expressão do amor. Há um século. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. Segunda. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. E leu. Sr. Allan Kardec. Respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava, agora, de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lauren. Estupefato, li a obra, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra, em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Terceira. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos, e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva.
Médiuns e mediunidades. No falso pressuposto de que haja médiuns e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo que Menênio Agripa contou ao povo amotinado de Roma, a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar, e os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos por serem eles vasos seletores de resíduos, de certo que, a breve tempo, a retina seria espelho morto nas trevas. Se o tronco, por sentir-se guindado a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. E, de nossa parte, ousaríamos acrescentar a antiga fábula que tudo, no campo de sequência da natureza, é solidariedade e cooperação. Se os braços desaparecem, os pés se fazem mais ágeis, em sobrevindo a surdez, acusa o olhar penetração mais intensa, se a visão surge apagada, o tacto mais amplamente se desenvolve, se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco, de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Qual acontece no mundo orgânico, a doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos, no qual cada médium possui tarefa específica. Esse esclarece. Aquele consola. Outro pensa feridas. Aquele outro anula perturbações. Esse incorpora sofredores angustiados. Aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência. Outro recebe a palavra construtiva. Aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora, a desobsessão é o reverso da iluminação espiritual e o verbo fulgente da praça pública é outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa esfera de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médiuns pastores, médiuns gerentes, médiuns líderes ou médiuns diretores, porquanto, a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor a procurar e a ouvir de maneira especialíssima, no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina. A cada qual por suas obras. Cairbar Sutel. Decálogo para médiuns. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas, espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar, no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam à posição de escolhidos para tarefas mais altas. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede, originariamente, de Deus. E estuda sempre. À luz do conhecimento armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade, a praga do elogio não te altera o modo justo de ser, e, ainda mesmo que te categorizem à conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto, e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz. Comentários finais.
A seara bendita de Jesus constitui colégio que educa o espírito para todo o sempre. Se não há mudança agora é porque no solo ressequido a semente ainda dorme, mas as chuvas das dores amolecem o solo e a semente brota para se transformar em frondosa árvore que dará repouso, sombra e frutos. Por isso servir é amar, amar é servir. O amor somente é real quando demonstrado nas atitudes sãs. Pois o exemplo é o que realmente educa e transforma. Deus nos criou para termos vida, e vida em abundância na sua plenitude de felicidade. Para tanto nos confiou ao Mestre amado Jesus. Vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Espírito da Verdade, autores diversos, pelo Espírito Hilário Silva, médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, lição 52, há um século, capítulo 25, item 2. O Espírito da Verdade, autores diversos, pelo Espírito Cairbar Sutel, médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, lição 11, médios e mediunidades, capítulo 26, item 10. O Espírito da Verdade, autores diversos, pelo Espírito André Luiz, médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, lição 5, Decálogo para Médios, capítulo 26, item 7.